Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi do Estúdio Ismi e hoje eu vim aqui pra gente bater um papo sobre laminação. Então eu vim trazer minhas experiências, a minha percepção e dicas, né, sobre laminação, mas se você tiver alguma dica, alguma coisa diferente a acrescentar, a gente deixa aqui nos comentários que eu adoro trocar informações com vocês e também pode ajudar outras pessoas a verem, né, entender com uma percepção diferente também. Gente, pra começar, pra contextualizar, gente, eu uso pra fazer a laminação uma Mimo Stamping, então ela é uma laminadora básica, tá? E eu tenho uma experiência muito boa com ela, mas algumas pessoas não têm uma experiência tão boa assim, então vai ali de caso a caso, mas eu super indico porque eu gosto muito da minha, eu tenho a minha faz muitos anos. Tenho as ressalvas, por exemplo, não é uma laminadora que aguenta muito tempo ligada, mas pro meu uso, ela super funciona quando eu tenho uma produção muito grande que eu preciso fazer laminação. Eu divido, então eu uso a laminadora por um tempo, aí quando ela começa a esquentar muito, eu desligo, dou um tempinho pra ela e depois eu retomo pra continuar a laminação. Claro, gente, que quando a gente tem equipamentos, quanto mais profissionais são os equipamentos, mais produtividade te dá. Então tem algumas laminadoras, gente, que são mais profissionais e elas são muito mais rápidas, elas são muito mais ali, né? Nesses casos ela é muito mais eficiente, mas tem o porém do preço, né? Então tudo também varia ali, são laminadoras muito mais caras e aí vai de acordo com a sua necessidade e as suas condições. Quando eu comecei, eu dei a preferência para comprar uma Mimo porque era uma marca que eu já vi muito review. Eu sei que tem várias laminadoras por aí, então é bom dar uma pesquisada. Eu não consigo indicar outras laminadoras porque eu nunca usei outras. Então eu não consigo indicar pra vocês, mas deixa aqui nos comentários quais laminadoras vocês indicam, quais laminadoras vocês gostam, pra também dar opções pra outras pessoas que estão querendo começar nessa parte de laminação a quente. Tem também, gente, que não tem condições ainda de fazer laminação a quente, tem a opção também de fazer laminação a frio. Hoje em dia tem muitas possibilidades de você conseguir fazer laminação a frio. Na verdade, pra quem tá começando, eu acho que é até mais fácil a parte da aplicação, sabe? Ela é mais fácil, é mais difícil você errar a laminação a frio do que a quente, sabe? Então, eu acho que é mais prática. Claro que te limita um pouco em relação a materiais, mas hoje em dia a gente tá ampliando aí, tem diversos materiais. Tem muitos vinis assim transparentes que vocês conseguem usar, tem holográfico, existem vinis foscos. Mas, gente, eu vou falar hoje mais sobre laminação a quente para conseguir falar um pouco mais sobre as minhas dicas por aqui. Gente, para começar, os materiais mais comuns que se tem na parte de laminação a quente são os BOPPs, né? Existem uma variedade imensa sobre tipos de BOPPs. Os mais comuns são o fosco e o brilhoso, né? Então, só muda o acabamento, tá? Então, em um, ele vai dar o acabamento fosco, que não vai ter o brilho, e o outro lado vai ter o lado brilhoso. Eu, particularmente, tenho uma preferência pelo fosco, que eu acho que ele é muito mais bonito. É minha percepção, tá? Eu acho o fosco mais bonito e eu acho que ele fica bonito por mais tempo. O BOPP brilhoso, ele é bonito na hora da entrega, assim, quando ele tá novo. Com o tempo, quando você vai usando ele, né, por exemplo, numa agenda, que você vai ficar muito tempo, o ano inteiro com aquela mesma agenda, com o tempo ele vai ficando com mais marcas de uso aparente, sabe? E o fosco, ele dá uma disfarçada nessas marcas. Então, eu também acho que o fosco, na minha opinião particular, eu acho que o fosco vale muito mais a pena, mas experiência própria, gente, a grande maioria dos clientes gostam mais da laminação a brilho. A grande maioria prefere o acabamento brilhoso do que o fosco. É uma opinião particular minha essa, tá? E aí, gente, tem algumas opções de fosco, por exemplo, tem aquele fosco Scuff, que é um anti-risco, que aí ele fica um pouco mais... não tem tanto esse risco de marca. Mas eu acho que pra quem tá começando, gente, começando no fosco e no brilhoso já é ótimo, porque já tá ali opções, ou você pode escolher o acabamento que você mais gosta, né? E escolher pelo menos um, e aí você trabalha com fosco ou com brilho. E depois tem a opção aqui, ó, dos holográficos, que também existe uma infinidade de desenhos. Eu gosto muito do caquinho, que é o mais básico que tem, mas tem confete, tem o de coração, tem vários desenhos diferentes. E aí só você escolher qual que você gosta mais. E dentro desses BOPPs que são mais básicos, a única dica que eu dou pra vocês, gente, quando vocês forem comprar, tanto pra ver a avaliação, né, porque eu, por exemplo, não tenho um fornecedor fixo de BOPP. Então eu entro lá no Mercado Livre ou na Shopee, eu compro tanto um quanto o outro. Se eu preciso de um BOPP mais rápido, que eu tenho mais urgência, eu compro pelo Mercado Livre, e senão eu pesquiso muito o valor. Se eu não tenho tanta urgência, eu pesquiso muito sobre valores para olhar na Shopee ou no Mercado Livre.
E aí você tem que olhar muito a avaliação, né? Olha lá bem as avaliações das outras pessoas falando sobre esse material. E a dica que eu dou pra vocês, pra quem tá começando, é prestar atenção na micra do BOPP, porque quanto menor a micra do BOPP, mais fininho ele é e mais difícil é fazer a laminação dele. Então eu recomendo pra quem está começando, começar com a micra de 24, que eu acho que ela já é um pouquinho, ó, essa última que eu comprei é de 24, ele já é mais grossinho assim, então é mais fácil de fazer laminação. Quando eu comecei, eu não sabia disso e eu comprei uma micra de 18 e eu senti uma dificuldade maior ali na hora de começar. Eu perdi muito material porque ele enrugava dentro da laminadora. Eu tinha dificuldade que eu ainda não tinha pegado o meu jeito, sabe? Cada um tem um jeito de fazer laminação e que se adapta, então você tem que realmente testar. E aí, gente, eu me adaptei melhor, eu acho mais fácil, na verdade, você começar com uma micra de 24, porque micra menor que essa, se você tiver mais prática ou se você tiver equipamentos, por exemplo, aqueles suportes, talvez te ajude. Mas eu acho uma micra mais delicada, então eu acho mais fácil ela enrugar ou dar alguma marquinha dentro da laminadora. A de 24 pra cima, gente, é muito mais fácil, porque você não tem... É difícil ela enrugar dentro da laminadora se você conseguir esticar bem o BOPP na hora que coloca na laminadora. E aí é difícil você conseguir, assim, muitas ruguinhas. Agora, menores, é mais fácil ela conseguir dar marquinha, sabe? Quando ela entra na laminadora. Depois, gente, de BOPPs, essa é a minha dica básica maior, assim, sobre na escolha do seu BOPP. Depois temos outros materiais, né? Por exemplo, que eu uso bastante também é o PET, né? Que todo mundo conhece como PET-P. Ele é um material, gente, diferente. O material que é feito, esse PET, é diferente do material do BOPP. Mas a maior diferença que eu encontro entre um e outro, tanto é a possibilidade na micragem dele, porque, por exemplo, esse aqui que eu comprei é uma micra de 75, ó, então ele é bem mais grossinho. Eu acho que dá pra perceber no vídeo que ele é bem mais grossinho, então eu consigo dar alguns acabamentos assim, eu gosto de fazer cartão muito com ele, em algumas coisas específicas ele funciona muito bem. É uma laminação bem mais cara, por exemplo, se eu não compro quantidades grandes, né, de BOPP, que a gente compra em quantidades menores ali, de 50 metros, por exemplo, foi o caso que eu comprei esse daqui e o Fosco, eu pago uma média de 70 centavos o metro, né, do BOPP. E já uma laminação dessa aqui, se você pesquisar bem e procurar bem, você consegue ali uma média de R$3 o metro, então ele é bem mais caro. Então você tem que ver se compensa pra vocês. Eu gosto muito de sempre ter um material assim, como PET, mas vale ali você ver, né, se compensa ou não. Por exemplo, com PET, gente, eu gosto de fazer, sabe aquelas tags de semi-joias? Eu sempre uso PET, porque ele dá ali, né, eu já faço a impressão no fotográfico 230 gramas e faço a laminação com 75 micras. Então, ele dá, além do brilho, né, porque eu acho que o brilho desse PET, eu acho que ele é mais brilhoso, ele dá um acabamento diferente do BOPP básico brilhoso. E aí eu acho que dá também, assim, sabe, um visual mais, e ele ajuda também na espessura ali da tagzinha. Então eu sempre gosto de usar o PET pra fazer esse tipo de material, né, que são as tags de semi-joias e cartão de visita, é o que eu mais uso, o PET. Mas se você não tem, gente, pra você acha que não compensa, porque também se você não girar esse material, talvez não compense você ter ele, compense você usar ali realmente o BOPP mais básico e tá tudo bem também, ele super funciona, sabe? Outro material também que é muito comum, eu não uso tanto, mas também eu sempre gosto de ter por aqui, é o Polacil, gente. O Polacil basicamente é aquele material de plastificação, sabe? Geralmente que tem na identidade, no cartão de estudante, aquelas coisas assim, aquela plastificação. E aí ele é vendido em vários tamanhos diferentes. Então tem o tamanho basicamente que é do cartãozinho ali de identidade e tudo mais, que ele é menorzinho. Eu tenho sempre ele no tamanho A4 de 125 micras, que é um dos mais comuns também que tem, tá? Então ele é assim, ó, ele é vendido assim e ele é presinho aqui em cima. Então ele vem assim, ó, pra você já colocar a folha aqui no meio, ó. Ele já vem assim. Então basicamente ele é um material bem mais grossinho, ó. E ele é feito também para fazer plastificação, basicamente. Então é sempre bom ter aqui.
Eu uso uma temperatura um pouquinho maior para esse aqui, porque ele tem um material um pouquinho mais grossinho. E se ele não cola, não adere, ele fica meio esbranquiçado. Então é só você aumentar um pouquinho a temperatura e passar de novo que ele cola, ele adere sim, tá? E pra gente falar sobre as temperaturas, gente, a Mimo, ela tem a temperatura 1, 2, 3, 4 e 5. Não é por grau, né? Eu sei que tem muitas laminadoras ali que tem um botãozinho que gira e é por grau ali que você regula. A Mimo não é assim, ela tem temperatura 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou tentar achar uma tabela que equivale a temperatura 1, vale quantos graus, sabe? Eu vou tentar achar, e se eu achar eu vou deixar aqui no cantinho. Mas basicamente na Mimo, gente, eu uso basicamente a temperatura 1 pra quase tudo. Eu uso poucas coisas, eu uso uma temperatura maior. Eu nunca usei a temperatura 5 pra fazer nada na Mimo. Por exemplo, Polacil, assim, ó, que é mais grossinho, geralmente eu uso na temperatura 2. Mas de restante, de todo o resto, eu uso tudo a temperatura 1. Tanto pra PET de 75 micras, quanto para BOPP normal, assim, gente. E a única coisa que você tem que tomar um pouco mais de cuidado é com o holográfico em relação à temperatura. O holográfico, se você usa uma temperatura muito alta, além do que ele aguenta, ele perde o brilho. Então ele vai aderir, ele vai laminar, mas ali na hora do brilho, você vai ver que parece que seu BOPP tá com defeito, porque ele não vai ter aquele brilho, sabe, uniforme, assim. Ele vai ficar com falha no brilho. Então, se você tá com esse problema na parte do BOPP, testa ele com uma temperatura menor, porque quanto menor a temperatura, só para ele conseguir aderir ali, ele vai ficar com um brilho bonito. Agora, se você usar uma temperatura muito forte, ele vai perder o brilho ali do holográfico, ele some, ele parece que tá realmente falhado, assim, ele some. Então, é a única coisa que vocês precisam prestar bem atenção. Se você tá com falha, dá uma olhadinha na temperatura do BOPP. A Mimo, gente, ela não aceita você fazer a laminação sem aquela capa de proteção, sabe? Se você colocar a laminação assim, ó, direto dentro da Mimo, a chance de ele enroscar lá dentro é muito alta. A capa de proteção, ela vem assim, ó. Essa aqui é a original da Mimo, mas tem vários no Mercado Livre, que são outras marcas genéricas. Gente, isso aí não importa tanto, tá? É um suporte assim, ó, transparente. Que aí você coloca a sua laminação aqui dentro, ó. Ele é assim, você coloca a laminação dentro e passa lá por dentro. Eu não aconselho vocês fazerem sem nada pra proteger a temperatura, porque o risco de enroscar lá dentro, gente, é muito alto. Com a Mimo Stamping, tá? Porque eu sei que tem várias laminadoras que você não precisa desse suporte, que aí tem muita gente que coloca aquele suporte de BOPP aqui, né? Desenrola e já coloca direto a laminadora e é muito mais prático. Mas, gente, na Mimo eu nunca consegui fazer esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu não aconselho, porque uma vez eu tentei fazer uma laminação sem proteção, enroscou tudo lá dentro, virou, sabe, assim, eu tive que desmontar a Mimo pra conseguir desenroscar e tirar todo o papel que tava enroscado lá dentro. Então, assim, eu não aconselho realmente, mas eu sei que dá uma olhadinha que tem algumas outras laminadoras que tem como você só usar o suporte e não precisa dessa capa de proteção, sabe? Ó, é o suporte para aplicação, sabe? Então, tem, gente, várias marcas, tem no Mercado Livre com vários outros, né, que é mais em conta, porque da Mimo é realmente um pouco mais caro. O meu veio as capas junto com a Mimo, então eu comprei depois pelo Mercado Livre uma genérica, que não tinha marca nem nada, e super funciona, tá? E outra dica, gente, que eu recebi até de inscritos aqui do canal, e aí eu comecei a fazer assim também, que é usar, gente, basicamente um papel assim, ó, que também funciona super como suporte. Você não necessariamente precisa comprar essas capas de proteção. Vocês podem usar um papel assim, ou pode ser um offset, um fotográfico, alguma coisa assim, ó, 2 folhinhas, eu prendo aqui com uma fitinha de fita crepe mesmo, sabe? Quer ver? Eu acho que eu devo ter alguma aqui, ó. Essa aqui é uma que eu tava usando, ó. Então eu prendo aqui com uma fita e aí ele fica assim, ó, a mesma coisa com um papelzinho assim. Esse daqui é um fotográfico 180 gramas que tava ali e eu acabei amassando a ponta ali, então pra impressora eu sabia que ia enroscar. Então eu acabei pegando isso aqui pra fazer a laminação de uma produção que eu tinha pra fazer na horizontal. Mas basicamente, a grande maioria das vezes, gente, eu faço a laminação assim, ó, na vertical, tá? E não na horizontal. Eu acho mais fácil na vertical do que na horizontal, mas esse em específico eu fiz na horizontal. Mas ele é assim, ó, 2 papéis. Esse daqui é até aquele papel que vem, sabe, nos pacotes de papel fotográfico de proteção que fica ali na pontinha por causa da luz. Então ele vem com esses papeizinhos assim, ó,
que é metade branquinho, metade assim meio que craft. Eu junto duas folhinhas aqui, eu passo uma fita crepe aqui grudando os dois lados. E aí eu uso de capa de proteção e super funciona. Então não necessariamente vocês precisam. Eu sei que tem o Edson, por exemplo, que é inscrito aqui no canal. Ele vai em gráficas, essas gráficas maiores que tem plotters grandes. E ele falou assim que ele usa aquele liner, sabe, dos adesivos. Porque geralmente aqueles liners de alguns adesivos desses de plotter, eles são mais grossos, né? Então ele vai lá, ele pede, eles dão, porque aquilo lá é descarte, então eles dão aqueles pedaços de liner. E aí ele usa aquilo lá pra conseguir fazer a laminação, que aí sai de graça e é bem mais fácil do tamanho que você quiser. Se você quiser fazer uma laminação maior, né, que você quiser juntar várias folhas ali, que quiser fazer uma laminação maior, tem essa possibilidade também, porque aí você consegue cortar do tamanho que você quiser. Basicamente, gente, é isso. Agora, pra fazer a aplicação da laminação, o jeito que eu encontrei, que eu tive mais facilidade pra fazer, que menos eu tive problema de rugar dentro, é segurando a parte de cima do BOPP, como se eu tivesse com suporte. Então eu jogo pra cima e seguro. Eu tenho uma produção aqui, eu vou laminar com vocês pra vocês verem como é que eu faço, que é o jeito que eu menos tenho dificuldade, que é o jeito mais fácil, ainda mais pra quem faz a laminação essa mais básica aqui de folha por folha. É o jeito, e não tem suporte, gente, é o jeito mais fácil que eu encontrei. Se você faz de jeito diferente também, deixa aqui nos comentários que eu vou amar saber. Vou mostrar pra vocês. Eu vou criar uma capa protetora aqui com vocês. Essa daqui é aquele papel que vem no fotográfico, sabe? Que eu falei pra vocês, ó. Então um ladinho assim, eu sempre gosto de deixar o lado branco pra dentro. Eu não gosto de deixar esse lado aqui, ó, de craft pra dentro, só pra fora. Então eu faço assim, ó. Eu vou pegar aqui um pedacinho de fita crepe normal mesmo. Eu vou colocar, ó, metadinha só aqui e eu vou prender, ó. Vou tirar aqui e aí depois eu venho, ó, alinho as duas folhas, viro aqui e dobro aqui. E aí ele já vai virar a minha capa protetora, sabe? Então é bem facinho de fazer, ó, bem fácil acesso, é baratinho. Isso aqui vem até junto ali com o papel, né, fotográfico. Então pode ser um rascunho, se você tiver alguma impressão que deu errado e você quiser usar de rascunho. A única coisa que eu não gosto, gente, é de deixar o lado que tem impressão por esse lado aqui, ó, que vai ter contato com a laminação. Eu não gosto, geralmente eu coloco a parte que tá impressa pro lado de fora e pro lado de dentro sempre a parte lisa, branquinha assim, tá? Eu tenho aqui o material, ó, que eu vou fazer a laminação com vocês. Aqui, gente, é o manual de padrinhos assim. Aqui eu coloquei uma fitinha crepe, ó. Então eu coloquei só uma fitinha pra prender isso aqui ali, ó. Então ele vai ficar assim, ó, presinho. Eu coloco só 2 pedacinhos aqui e deixo ali o BOPP no tamanho da folhinha. Vou colocar dentro da nossa capa protetora que a gente criou ali. Vou colocar aqui dentro, ó. Pra colocar na laminadora, gente, eu levanto aqui, ó, o BOPP junto com a parte da capa e coloco ali dentro, ó, só a pontinha. E levanto aqui pra cima, ó. E aí eu vou empurrando até a laminadora começar a puxar. A laminadora começou a puxar, eu venho e vou esticando o BOPP aqui pra cima, ó. Como se tivesse com um suporte, aquele suporte que ajuda a esticar o material. Então eu venho, ó, e eu fico segurando até terminar de passar ali dentro da laminadora. E assim, gente, depois que eu comecei a fazer assim, eu nunca mais tive problema de perder material enrugando, assim, sabe? Só se eu coloco de mau jeito e acaba enrugando no começo, mas no geral eu parei de perder material, assim, com material enrugando dentro da laminadora. Depois disso, as minhas laminações saem bem certinhas. E tá prontinho, ó. Então, quando ela sai da laminadora, ela sai certinho. Eu vou fazer assim, que vocês conseguem ver, ó. Ela não forma nenhuma ruguinha, ela não amassa lá dentro. E ela fica com uma laminação, assim, perfeita, ó. Então, depois que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais tive problema com a parte de rugar e por acabar perdendo material dentro da laminadora. Ela fica bem certinha. E é isso, gente. Lembrando, gente, não faz laminação só quem tem uma laminadora, tá? Se você não tiver laminadora, super é possível fazer laminação a frio, que na minha opinião, é muito mais fácil pra quem tá começando a fazer laminação a frio do que a quente. Então vocês podem comprar contact, existem infinitas variações hoje em dia de vinil que você consegue fazer laminação. Então tem vinil fosco, tem vinil holográfico, já existem muitas possibilidades para você fazer laminação, então nada impede que você faça laminação caso vocês não tenham uma laminadora, tá? Mas fica aí a dica pra vocês, se você tá interessado ali em começar a buscar essa área de laminação, tá aqui as minhas dicas, espero muito que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Beijo. Tchau.